Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Prefeitura da cidade de São Paulo. Daremos início à solenidade de posse do secretário municipal de Relações Internacionais, Aldo Rebelo, e do secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini. E para compor o palco desta cerimônia, convidamos o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Acompanham o senhor prefeito, o presidente Michel Temer. Gilberto Kassab, secretário de Estado de Governo e de Relações Institucionais de São Paulo, neste ato representando o senhor Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo. Convido o governador do Pará, Helder Barbalho. O governador Rodrigo Garcia. Fernando Dueire, senador da República por Pernambuco. Plínio Valério, senador da República por Amazonas. Desembargador Geraldo Vollers, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. Desembargador Francisco Eduardo Loureiro, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Sempre Ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Laffer. Deputado Federal Baleia Rossi, presidente do MDB Nacional. Deputado Federal Isnaldo Bulhões Júnior, líder do MDB na Câmara dos Deputados. Deputado Federal Arnaldo Jardim. Convido também a deputada federal Simone Marqueto. O desembargador militar Paulo Adib Casseb, diretor da Escola Judiciária Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Neste ato, representando o desembargador militar Enio Luiz Rosseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Convidamos o vereador João Jorge, vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Convidamos o deputado federal Paulo Bilinski. Senhoras e senhores, convidamos o secretário municipal de Relações Internacionais, Aldo Rebelo. E o secretário executivo de Mudanças Climáticas de Governo Municipal, José Renato Nalini. Todos podem tomar assento, por gentileza. Exibiremos, neste momento, o vídeo com parte da trajetória profissional do nosso secretário executivo de Mudanças Climáticas de Governo Municipal, José Renato Nalini.
José Renato Nalini nasceu em Jundiaí em 1945. Bacharel em Direito pela PUC de Campinas, é mestre e doutor em Direito Constitucional pela USP. Foi promotor de justiça e integrou a primeira equipe de promotores para combater a violência no Estado, em 1973. Ingressou na magistratura em 1976 e foi juiz do Tribunal de Alçada Criminal, desembargador, corregedor-geral de Justiça e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2014. Autor de vários livros sobre direito e ética, é membro e foi presidente da Academia Paulista de Letras e integra a Academia Brasileira de Educação. Foi secretário estadual de Educação entre 2016 e 2018 e resolveu a crise causada pela proposta de reorganização escolar. É também professor universitário, jornalista e palestrante. Dedica-se ao estudo e ao ensino da ética geral e profissional. A mudança climática é um grande risco para a humanidade e não deve ser vista como responsabilidade exclusiva dos governos. Todos podem fazer alguma coisa para evitar o desastre anunciado. José Renato Nalini. Vamos, neste momento, fazer a leitura do termo de posse. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2024, presente o excelentíssimo senhor prefeito do município de São Paulo, senhor Ricardo Nunes, compareceu o senhor José Renato Nalini, a fim de ratificar a posse que lhe foi dada no cargo de secretário executivo, para o qual foi nomeado pelo título número 14 de 2024, publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo, no dia 8 de janeiro de 2024, nos termos da lei, mediante o seguinte compromisso. Convidamos o secretário Nalini para fazer o seu juramento. Prometo desempenhar bem e fielmente as funções de secretário executivo de mudanças climáticas da Secretaria de Governo Municipal, respeitando e obedecendo às leis. Convido neste momento o prefeito Ricardo Nunes para a assinatura do termo de posse do secretário. Assina também o secretário José Renato Nalini. Empossado, neste momento, o novo secretário executivo de Mudanças Climáticas do Governo Municipal da cidade de São Paulo. Convidamos para suas palavras José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas de Governo Municipal. Senhor Prefeito Municipal Ricardo Nunes, na pessoa honrada de Vossa Excelência, eu me permito cumprimentar todas as autoridades que prestigiam essa posse do secretário Aldo Rebelo, que é esse ícone, uma legenda na política brasileira. Eu agradeço a Vossa Excelência a confiança em mim depositada para assumir esta secretaria que tem por missão articular providências e fazer com que todas as unidades municipais, mas também toda a sociedade civil, toda a população se preocupe com aquilo que já não é mais mudança climática, é emergência climática. Como disse Antônio Guterres,
nós entramos num estágio de ebulição. E temos de prestar atenção, senão nós não vamos legar nada para as futuras gerações. A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas já faz muita coisa pela visão que Vossa Excelência teve em patrocinar pioneiramente no Brasil uma Secretaria de Mudanças Climáticas. Mas esse trabalho precisa ser reconhecido, precisa ser disseminado e nós precisamos fazer com que todas as pessoas façam alguma coisa, a começar pela produção excessiva de resíduos sólidos, para cuja coleta o município de São Paulo gasta bilhões que poderiam ser melhor aproveitados em outras nobres destinações. Eu prometo, prefeito Ricardo Nunes, continuar com essa equipe aguerrida da nossa secretaria, com os demais secretários que são apaixonados pelo tema, e menciono Ravena como exemplo, para que nós possamos entregar uma São Paulo compatível com os sonhos que Vossa Excelência acalenta em relação à sua cidade. É uma honra tomar posse junto com o Aldo Rebelo, e eu agradeço a presença de todos, convocando todos os que estão aqui para nos ajudarem a enfrentar esta emergência climática. É a nossa responsabilidade e sem isso nós não vamos chegar ao sonho de um Brasil saudável, com o meio ambiente equilibrado e com a justiça social tão almejada por todos nós. Muito obrigado. Os nossos parabéns mais uma vez a José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas de Governo Municipal. Assistiremos agora o vídeo sobre a carreira do nosso secretário municipal de Relações Internacionais, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo nasceu em Viçosa, no interior de Alagoas, em 1956. Seu pai era vaqueiro e Aldo fez os primeiros estudos numa escola rural. Com muito esforço, trabalhando e estudando na rede pública, entrou no curso de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Encontrou na política o caminho para lutar por liberdade e justiça social. Logo se destacou no movimento estudantil e foi eleito presidente da União Nacional dos Estudantes em 1980. Foi ativo militante da Frente Ampla pela redemocratização e pelas diretas já. Em 1982, candidatou-se a deputado federal pelo MDB de São Paulo e em 1988 elegeu-se vereador constituinte da capital pelo Partido Comunista do Brasil. Exerceu 6 mandatos seguidos de deputado federal pelo PCdoB. Votou pelo impeachment de Fernando Collor e contra a criação da CPMF. Participou ativamente dos debates sobre relações exteriores e defesa nacional. Entre 2004 e 2005, foi ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais. Destacou-se na Câmara Federal ao ser relator do Código Florestal Brasileiro. Liderou um acordo entre agricultores e ambientalistas, que resultou no modelo atual da legislação ambiental. Tornou-se referência no debate sobre a Amazônia. Sua capacidade de diálogo fez com que fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2005. Exerceu o diálogo e também a firmeza, quando um grupo do Movimento de Libertação do Sem Terra invadiu a Câmara em 2006. Aldo deu voz de prisão a todos. Foi ministro dos Esportes entre 2011 e 2015, época em que o Brasil organizou com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Rio, vencendo movimentos como o Não Vai Ter Copa.
Em 2015, foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. E em 2016, tornou-se ministro da Defesa. Publicou diversos textos sobre temas da defesa nacional e das relações exteriores. Por seu equilíbrio, serenidade e coerência, sempre contou com o respeito de todos, militares, civis, políticos de esquerda e de direita. Agora, Aldo volta a integrar uma frente democrática. O Brasil tem que procurar o caminho da pacificação. Temos que fazer parte da solução. Aldo Rebelo. Leitura do termo de posse do novo secretário. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2024, presente o excelentíssimo senhor prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes, compareceu o senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, a fim de ratificar a posse que lhe foi dada no cargo de secretário municipal, para o qual foi nomeado pelo título 65 de 2024, publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo, no dia 5 de fevereiro de 2024, nos termos da lei, mediante o seguinte compromisso. Leitura do juramento pelo secretário. Prometo desempenhar bem e fielmente as funções de secretário municipal da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, respeitando e obedecendo às leis. Vamos, neste momento, o senhor prefeito Ricardo Nunes faz a assinatura do termo de posse. Assina, na sequência, o secretário municipal de Relações Internacionais, Aldo Rebelo. Os nossos parabéns ao secretário Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais. Vamos ouvir palavras do novo secretário municipal de Relações Internacionais, Aldo Rebelo. Minhas senhoras, meus senhores, minhas amigas, meus amigos, em primeiro lugar, muito obrigado pela generosa presença neste ato. Meu prezado prefeito, Ricardo Nunes, registro inicialmente a minha gratidão pela confiança em mim depositada e a honra que me concede em poder servir a cidade de São Paulo e a sua população. Guardo a honra de ter sido vereador em São Paulo e ter recebido nesta querida cidade os votos dos paulistanos para o exercício de 6 mandatos consecutivos como deputado federal. Desejaria cumprimentar toda essa egrégia mesa de autoridades, dos amigos que aqui se fazem presentes, agradecer o presidente Michel Temer, com quem tive a honra de conviver como deputado federal, como ministro do governo do qual ele foi vice-presidente, e que foi um dos motivos que me mobilizou para assumir essa tarefa. Muito obrigado ao presidente Michel Temer, muito obrigado aos queridos amigos, deputados federais, com os quais cumpri uma jornada na Câmara dos Deputados e que aqui estão presentes, o deputado Sérgio Souza, lá do Paraná, o deputado Alceu Moreira, lá do Rio Grande do Sul, o deputado Isnaldo Bulhões, lá da minha querida Maceió, da minha querida Alagoas, aliás, ele é sertanejo, não é de Maceió. Isnaldinho, muito obrigado pela sua presença. O deputado Hildo Rocha, muito obrigado pela presença. Ao deputado Kleber Verde,
do Maranhão, deputado Priante, do Pará, senador Plínio Valério, do Amazonas, nosso querido senador de Pernambuco, vice-governador e senador Ricardo Ferraço, muito obrigado por atentar para a minha memória. O querido governador do Pará, veio do Pará, o governador Helder Barbalho, que me honra com a sua presença. Pará, que eu admiro, que eu respeito, pelo qual tenho um grande carinho. E tenho o prazer de ser amigo da família, do pai, da mãe e dos irmãos do governador Helder. O presidente Baleia Rossi, que também me motivou a assumir esse desafio. É o nosso governador de Alagoas, governador Paulo Dantas, de Alagoas, acabou de chegar aqui. Também sou amigo da família, do pai, da mãe. Muito obrigado pela presença, meu querido governador. Ex-ministros que estão aqui, o ex-ministro Wellington Moreira Franco, meu colega de ministério e meu colega de Câmara dos Deputados. O ex-ministro Marum, Carlos Marum, muito obrigado pela sua presença. Deputado Paulinho da Força, meu querido amigo Paulinho da Força, muito obrigado pela sua presença. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, com quem convivi quando presidi a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, minha família que é representada pelo meu irmão Apolinário, pelo meu filho Pedro. A minha mulher, infelizmente, está ausente, porque na nossa estadia em Alagoas, acidentou-se com a queda de um cavalo. Eu digo, cair de cavalo é coisa de jovem, tá certo? De gente que ainda tem energia para aventuras. Então, está se recuperando bem e não pôde comparecer, mas está representado aqui pelo Pedro, pelo Apolinário. Meu querido secretário e também colega de Câmara, Kassab, muito obrigado pela sua presença. Ciro Nogueira, presidente dos progressistas, que aqui passou e deixou um abraço, mas teve que viajar. Agradecer as bênçãos do cardeal Dom Odilo, que aqui também passou e teve que se dirigir a outro compromisso. Agradecer aqui a pessoas que vieram de tão longe. Cadê a Cláudia, Felipe, a Sinara, que vieram de Marabá para nos prestigiar aqui. São dirigentes da área de produtores rurais, de criadores do Pará. A presidente do Sindicato Rural de Paragominas, onde está aqui a Maxiele, que eu tive a honra de visitar quando passei lá pelo nosso querido estado do Pará. Minhas senhoras e meus senhores, me perdoe os lapsos e os esquecimentos, mas no coração estão todos aqui presentes. O Brasil é uma aventura vitoriosa de uma civilização construída nos trópicos. E São Paulo se constitui no símbolo e na síntese dessa epopeia. São Paulo nasceu da visão profética de dois santos da igreja, do padre Manuel da Nóbrega e do padre José de Anchieta, que a poucos metros aqui da sede da administração municipal construíram uma escola para alfabetizar e evangelizar crianças indígenas. São Paulo nasceu com a vocação da educação, de preparar crianças para o futuro. A aliança entre o chefe indígena Tibiriçá, cujos ossos repousam na cripta da Catedral da Sé. Esses dois padres jesuítas e João Ramalho deu origem a essa cidade. Bartira, a filha do cacique, casou com João Ramalho. E a sua família deu origem a todas as aldeias que batizam a nossa cidade. Há a ideia de que São Paulo é uma cidade italiana fora da Itália, talvez a maior de todas. Mas São Paulo foi, antes de tudo, uma cidade indígena. Morumbi
Anhangabaú, Itaquera, Guaianazes, Tietê, Tamanduateí, Ipiranga, Ibirapuera, Mandaqui, com toda a honra, não tem origem italiana, tem origem indígena. Os italianos fizeram honras e glórias para São Paulo, inclusive no futebol, mas a cidade é de origem indígena. No início, São Paulo era uma cidade volante pelo Brasil. O escritor Jaime Cortesão dizia na sua obra sobre Raposo Tavares que São Paulo tinha por arrabaldes os Andes e o Atlântico. Eram os arrabaldes de São Paulo. E as avenidas eram o Prata e o Amazonas. E era isso, de fato, que era São Paulo. Stefan Zweig, no seu livro sobre o Brasil, País do Futuro, falou da visão futurista desses jesuítas, que construíram uma aldeia para educar crianças indígenas, que 4 séculos depois se transformaria numa das grandes metrópoles do mundo. E assim foi fundada São Paulo, falando tupi, uma civilização mestiça e mameluca. Gilberto Freire, o gênio da sociologia do Brasil, o maior intérprete do Brasil, escreveu o seguinte, meu prezado Walter Feldman: se o Brasil vem tendo, e tudo indica que continuará a ter, área de maior projeção transnacional, é a São Paulo como vanguarda que cabe a maior responsabilidade de tornar-se foco de irradiação. E ainda diz mais Gilberto Freire: o Brasil, liderado por São Paulo, mas com criatividade de várias origens, se apresenta destinado a liderar. E em um mundo marcado por conflitos geopolíticos, disputas econômicas, comerciais, científicas, tecnológicas, diplomáticas, culturais e militares, em que estados nacionais lutam por hegemonia e civilizações disputam crenças e valores, o Brasil está vocacionado a oferecer o caminho da mediação, o caminho da conciliação, o caminho da convivência, o caminho do entendimento. Entre as civilizações anglo-saxônica, a eslava, a africana, a árabe e a chinesa, o Brasil se estabelece como uma raça cósmica, na feliz expressão do cientista mexicano José Vasconcelos. E essa civilização mestiça e essa raça cósmica é a união possível de todas as raças, da europeia, da africana, da indígena e da asiática, que encontra a sua feliz síntese nessa nossa querida cidade de São Paulo. Em um mundo carregado de tensões e de disputas, como vemos, envolvendo a China e os Estados Unidos por causa de Taiwan, a Rússia e a Ucrânia, árabes e israelenses, o Brasil tem que ser sempre o caminho da solução. O Brasil não pode ser parte do problema, o Brasil tem sempre que ser parte da solução. Aqui, árabes e judeus integraram durante séculos o esforço de construção do nosso país. Nosso país acolheu a primeira sinagoga das Américas, construída em Recife. O Brasil acolheu a influência árabe desde que foi descoberto pelos portugueses e desde que o nosso imperador visitou por 2 vezes o mundo árabe, liderando uma delegação de mais de 200 pessoas. Aqui árabes e judeus podem se encontrar nas ruas de São Paulo, sem medo da intolerância e sem medo da violência. Se o mundo tem uma agenda para o Brasil, que se constitui nos objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável, da ODS,
se faz necessário que o Brasil e São Paulo também tenham uma agenda para o mundo. Não basta que o mundo tenha uma agenda para o Brasil. O que São Paulo e o Brasil querem do mundo? Qual é o nosso espaço no mundo? Qual é a nossa vocação para o mundo? O que nós devemos liderar no mundo, como a nossa diplomacia já liderou no passado? Nós já acolhemos aqui uma série de eventos. Nossa cidade vai liderar a Conferência Mundial contra a Discriminação Racial, o Fórum Mundial de Prefeitos. Nós vamos liderar vários eventos da agenda do G20 que o Brasil preside no presente ano e a agenda que será realizada em São Paulo. Mas São Paulo, como disse Gilberto Freire, como disse Stefan Zweig, como disse o português Jaime Cortesão, São Paulo tem uma responsabilidade com o Brasil e com o mundo. E essa responsabilidade é incontornável. O nosso governador Helder Barbalho liderará a Conferência de Mudanças Climáticas de 2025 na cidade de Belém, na nossa bela, histórica e querida metrópole de Belém. São Paulo tem que estender as suas mãos à Amazônia, que eu visitei agora, passei 4 meses na Amazônia, a região mais rica do Brasil, a maior fronteira mineral, a maior fronteira de biodiversidade, a maior reserva de água doce, a maior floresta tropical do mundo, mas uma parcela da população vivendo em dificuldades, com índices elevados de mortalidade infantil, de doenças infecciosas, de analfabetismo, mesmo entre as populações indígenas. São Paulo tem que ter as portas abertas para os nossos irmãos da Amazônia. Hoje eu distribuí na minha secretaria, prefeito, inclusive, alguns chocolates que recebi lá do estado do Pará. Não é só a Nestlé que produz chocolate, o Pará também produz, o Amazonas também produz. Nós precisamos ajudar a ser uma plataforma de visibilidade para a Amazônia, para o que a Amazônia faz, produz e realiza. E assim, ilustre prefeito Ricardo Nunes, ilustres convidadas e convidados, reafirmo a minha gratidão, o meu compromisso de fazer o melhor ao meu alcance para honrar a memória de São Paulo. Cumprimentar aqui o prefeito de Boa Vista, o senador Romero Jucá, a nossa ex-prefeita de Boa Vista, que nos honram também com as suas presenças aqui nesse recinto. E dizer que tenho o compromisso de honrar a memória de São Paulo, de honrar as tradições de São Paulo, de honrar a esperança que o Brasil e os paulistanos depositam em São Paulo, e de honrar a memória de todos aqueles que trabalharam e que sonharam para São Paulo ser grande, porque São Paulo sendo grande, o Brasil será maior. Muito obrigado. Os nossos parabéns, mais uma vez, ao novo secretário. Desculpe, mas eu devo cumprimentar e abraçar o querido secretário com quem acabo de tomar posse e de que recebi referências tão generosas, que é o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Academia Paulista de Letras, o nosso secretário Naline. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao secretário municipal de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Aldo Rebelo. Registramos a presença aqui no palco do governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas, e também da deputada federal Marussa Boldrin. Senhoras e senhores, ouviremos uma saudação do deputado federal Baleia Rossi, presidente do MDB Nacional. Boa tarde a todos. Uma saudação rápida
prefeito Ricardo Nunes, mas quero confessar que nunca participei da posse de secretários municipais com um público tão seleto. Tantas pessoas que vieram aqui para abraçar o Naline, o Aldo e o prefeito Ricardo Nunes pela certeza da escolha desses dois nomes que dignificam a administração do Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo. E a gente só faz uma boa administração se a gente tem uma boa equipe. Portanto, parabéns pela escolha. E faço questão de fazer uma referência rápida, mas destacar a presença aqui das grandes lideranças do nosso MDB dos 4 cantos do Brasil. Quero saudar o nosso governador Rodrigo Garcia, o nosso ex-prefeito, secretário e presidente do PSD, Gilberto Kassab, saudando em nome dos dois, todos os nossos amigos que estão prestigiando essa posse, Paulinho da Força, saudar aqui os nossos deputados federais, em nome do Paulo Bilinski, que é deputado federal por São Paulo, os nossos prefeitos, permita-me citar o Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, que nos prestigia, mas dizer que, além do presidente Michel Temer, nossa grande referência do MDB nacional, que é sempre o nosso líder, nós temos aqui o Helder Barbalho, nosso governador do Pará, grande liderança nacional do nosso MDB. O Paulo Dantas, nosso governador, jovem governador de Alagoas, que veio especialmente para essa posse. Temos aqui o Fernando Dueire, senador por Pernambuco. Temos aqui o nosso Romero Jucá, ex-senador e grande liderança do norte do MDB. Carlos Marum, ex-ministro. Moreira Franco, ex-ministro. Temos aqui o Arthur Henrique, que é prefeito de Boa Vista, grande prefeito, muito bem avaliado na capital de Roraima. Temos aqui o Ricardo Ferraço, nosso vice-governador do Espírito Santo. O Jarbas Filho, deputado estadual por Pernambuco. Hildo Rocha, nosso sempre deputado federal pelo Maranhão. Isnaldo Bulhões, nosso líder do MDB, lá de Alagoas, e um grande líder na Câmara Federal. A Marussa Boldrin, nossa deputada federal de Goiás. O Sérgio Souza, nosso deputado federal do Paraná, ex-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. O Alceu Moreira, grande liderança do Rio Grande do Sul, deputado federal, ex-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. O Ercílio Diniz, deputado federal de Minas Gerais. O Kleber Verde, deputado federal do Maranhão. O José Priante, deputado federal do Pará. O Acácio Favacho, deputado federal do Amapá. O Yuri do Paredão, deputado federal do Ceará. Temos a nossa querida Simone Marqueto, deputada federal aqui por São Paulo. Além do Caruso, do Léo, do Itamar, do Rogério, os nossos deputados aqui de São Paulo, prefeitos do interior, vereadores da capital e do interior. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas como presidente nacional do MDB, Ricardo, eu queria citar todos, principalmente aqueles que vieram de locais distantes, que vieram especialmente para essa posse, para dizer que você tem um governo que honra e dignifica o nosso MDB. Nós nos orgulhamos da maneira com que você administra a maior cidade do Brasil, um democrata nato, que tem responsabilidade fiscal,
mas que tem um profundo comprometimento social, com entregas públicas, fazendo obras como nunca a periferia de São Paulo viu. Por isso, viemos aqui te aplaudir pela escolha do Naline, que foi presidente do Tribunal de Justiça, secretário de Educação, dentre tantas funções importantes que ocupou, e do Aldo Rebelo, que é uma grande referência que nós temos, 4 vezes ministro, relator do Código Florestal, uma grande referência para a política nacional. Parabéns, prefeito Ricardo, parabéns pela grande revolução que você está fazendo como prefeito da maior cidade do Brasil. Grande abraço a todos. Agradecemos as palavras do deputado federal Baleia Rossi. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos secretários estaduais por São Paulo, Sonaira Fernandes, de Políticas para a Mulher, delegado Nico, Executivo de Segurança Pública, Marco Aurélio Rocha, de Negócios Internacionais, e também a presença do presidente da Academia Paulista de Letras, Antônio Penteado. Neste momento, convidamos o secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, neste ato representando o governador Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vou me permitir, ao cumprimentar o presidente Temer e o nosso querido prefeito, competente prefeito, Ricardo Nunes, cumprimentar todos os presentes. Ricardo, uma cidade como São Paulo precisa ter um bom comandante. E você é um bom comandante. Uma das principais características de um bom comandante é montar e estruturar uma boa tropa. E hoje você dá o exemplo ao convidar o Naline e o Aldo Rebelo do quanto você está preocupado com a eficiência, com a qualidade, com o espírito público, com o bom uso dos recursos, trazendo 2 pessoas das mais honradas na cidade de São Paulo e no país. Eles estão mais do que preparados para desempenhar suas funções nesse clima de otimismo que vive a cidade de São Paulo por conta das suas características. A sua, Ricardo. Veja aqui o número de vereadoras e vereadores aqui presentes. Isso mostra o quanto existe de harmonia na cidade, poder legislativo, executivo, judiciário. Nós percebemos no semblante de cada vereador a confiança na sua gestão, a confiança na ação deles. Nós percebemos aqui, na presença das mais diversas lideranças partidárias, uma confiança muito grande na sua gestão. Eu trago aqui o abraço do governador Tarcísio, que não tem em nenhum momento deixado de ressaltar a importância da sua gestão e a importância da parceria do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo. As realizações estão acontecendo, só não vê quem quer. Na saúde, com tantos desafios, na educação, com quase 1 milhão de alunos e todos sendo bem assistidos. Agora, completando essa equipe, integrando essa equipe, você mostra que não está fugindo do seu rumo. Então, portanto, aqui em rápidas palavras, os meus parabéns. Eu que já fui prefeito de São Paulo por 7 anos, posso dizer a você que eu sinto a cidade feliz com você. Eu percebo a cidade confiante. Nós enxergamos os resultados aparecendo. Que você possa efetivamente, com a sua equipe, com os vereadores, continuar nesse rumo. São Paulo agradece, eu tenho plena confiança de que quando você e o Bruno foram eleitos, era isso que a cidade queria. Trabalho, seriedade,
boa equipe, parceria com o governo do Estado de São Paulo, ordem urbana, organização, e tudo isso está presente na cidade de São Paulo. Essa é a razão de estarmos todos aqui, mais uma vez, te aplaudindo, te agradecendo e em alto e bom som dizer, conte conosco. Agradecemos as palavras do secretário Gilberto Kassab, representando neste ato o governador Tarcísio de Freitas. Nós gostaríamos de convidar ao palco o ministro Moreira Franco para ocupar o seu lugar aqui no palco, por favor. Também está conosco o deputado federal Gilberto Nascimento e agradecemos a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Social aqui de São Paulo, Gilberto Nascimento Júnior. Gostaríamos, neste momento, de convidar para fazer uso da palavra o governador do estado da Alagoas, Paulo Dantas. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme estar participando desta solenidade de posse. Inicialmente eu quero cumprimentar o querido prefeito Ricardo Nunes, do nosso partido, do MDB, e já dizer que tive a honra de ser prefeito também por 2 vezes do MDB, em uma cidade do semiárido alagoano, depois deputado estadual. Na sequência, assumiu o governo de maneira indireta, através dos votos dos deputados estaduais do Parlamento Alagoano, e em 2022, com o voto do povo de Alagoas, nós nos reelegemos governador. Então é uma alegria, meu presidente querido, Baleia Rossi, foi um convite feito pelo senhor, pelo prefeito, pelo nosso querido conterrâneo e secretário Aldo Rebelo, que acaba de tomar posse, não poderia faltar de maneira nenhuma. E eu vim diretamente do sertão, passei num palácio rapidamente, botei uma roupa um pouco mais arrumada para vir aqui para a posse e estou aqui satisfeitíssimo de estar com vocês. Abraçar o querido presidente Michel Temer, nosso grande companheiro de partidos, o secretário Naline, o querido deputado Isnaldo Bulhões, abraçando eles e o governador, meu grande amigo e companheiro Helder Barbalho. Eu cumprimento a todos que participam desta solenidade. Primeiro, parabenizar a bela gestão que o prefeito Ricardo vem fazendo à frente da cidade mais importante do Brasil, a cidade mais rica, a cidade mais conhecida, a cidade que promove tecnologia, inovação, desenvolvimento para a região e para todo o Brasil. Parabéns pelo trabalho e a governança de altíssimo nível que o senhor está fazendo, e eu tenho certeza absoluta que o povo de São Paulo tem reconhecido essa brilhante atuação. Como um prefeito, um governador, um presidente da República consegue fazer um grande trabalho? Consegue fazer sozinho? É lógico que não. Tem que ter uma equipe qualificada, tem que ter uma equipe de qualidade, tem que fazer um equilíbrio fiscal, um ajuste fiscal, um nível de governança que permita à cidade de São Paulo ter capacidade de investimento para encontrar soluções e sanar com problemas e atender às expectativas do povo da cidade. É por essa razão que no dia de hoje nós estamos aqui acompanhando a posse do meu querido conterrâneo, lá do município de Viçosa, o nosso Aldo Rebelo, que tem todos os pré-requisitos, toda a capacidade de prospectar, de levar, de conectar a cidade de São Paulo com o mundo
e trazer muitos investimentos, atrair novos negócios, gerar emprego, renda e oportunidade e tornar cada vez mais uma cidade mais forte, mais ampla, uma cidade que tenha condição de ser cada vez mais justa também com as pessoas mais humildes. Então, é uma enorme satisfação e a certeza em dizer para vocês que o nosso secretário Aldo Rebelo será um grande secretário, um grande assessor do nosso querido prefeito Ricardo Nunes, e que esse grupo e que essa frente ampla democrática vai ter a oportunidade de governar São Paulo por mais alguns anos, porque o povo de São Paulo sabe escolher de maneira justa, sabe escolher positivamente o que quer para a sua terra. Então, eu me despeço de todos vocês, convidando todos para irem para o estado de Alagoas. Alagoas está um estado cada vez mais seguro, cada vez mais desenvolvido. Foi o estado do Nordeste com o maior crescimento econômico, foi o quarto estado do Brasil com o maior crescimento econômico, perdendo apenas para o Tocantins, por Mato Grosso do Sul, proporcionalmente. Fomos o quinto na maior geração de emprego proporcionalmente em 23. Em dezembro de 23, comparado com 22, foi o único estado entre os 27 estados da federação que teve saldo positivo na geração de empregos e de oportunidades. E lá nós temos cada vez mais e melhores rodovias duplicadas, estamos cada vez mais conectados, estamos levando água e saneamento para os 4 cantos do estado de Alagoas e vamos ter no litoral norte, lá em Maragogi, lá na nossa linda região, um aeroporto que terá capacidade de receber voos da Europa. Então vocês que estiverem aqui em São Paulo sairão daqui diretamente, pousarão em Maragogi, no aeroporto que nós estamos construindo com recursos próprios do governo de Alagoas. E estamos lançando até o final do mês de março a construção de mais 10 aeroportos regionais para nós levarmos o desenvolvimento para todas as regiões do estado de Alagoas. Então, muito obrigado, e a hora que se fizer necessário para vir aqui em São Paulo, andar no bairro, andar numa região, conversar com as pessoas, para passar as boas práticas, as boas ideias, o planejamento de governo do prefeito Ricardo, me convidem que eu virei com muita alegria. Obrigado, minha gente. Agradecemos as palavras do governador do estado das Alagoas, Paulo Dantas. Ouviremos na sequência palavras do governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Permito, em seu nome, Ricardo, cumprimentar a todos que prestigiam este momento, aproveitando daqueles que me antecederam e particularmente da forma com que o Aldo se referiu a tantos que prestigiam este ato, fazê-lo as devidas referências, abrindo, é claro, a exceção de cumprimentar o presidente Michel Temer. Em seu nome, presidente Michel Temer, cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, prefeitas, secretários do âmbito local e do âmbito estadual, senadores da República, aos meus colegas governadores, governador Paulo Dantas, governador Ferraço, meu caro presidente Baleia. E, claro, de maneira muito especial, poder cumprimentar os ora empossados nas funções de auxiliar de vossa gestão, Ricardo, cumprimentando ao Naline e também ao querido Aldo Rebelo. Dizer da satisfação de poder participar deste momento, de maneira muito especial, de poder participar desta agenda que diretamente está relacionado à agenda do Estado do Pará. O Pará que se propõe
a liderar a agenda ambiental do Brasil e que tem a oportunidade de estar na Amazônia, ambiente este que representa a maior discussão do planeta da agenda climática e os desafios que estão postos. E neste momento, você empossa o secretário da agenda dos desafios climáticos, das mudanças climáticas, e festejo, Naline, com a sua vasta experiência, que possas dar a dimensão desta pauta, já que meio ambiente não se faz apenas na floresta. Meio ambiente se faz em cada território em que cada um de nós habitamos. Aquilo que acontece em São Paulo repercute na Amazônia e não diferente, aquilo que acontece na Amazônia repercute no estado de São Paulo. E cada vez mais as urgências climáticas estão postas e o meio ambiente tem alertado a todos do quão urgente é encontrarmos soluções que busquem o equilíbrio, o desafio do desenvolvimento social e da justiça social, garantindo emprego, garantindo renda, ao tempo em que preservamos o meio ambiente. Da mesma forma, meu caro Aldo, liderar as discussões internacionais. E aqui aproveito para convidar a cidade de São Paulo para se juntar a Belém, para que possamos juntos, a principal capital do Brasil e principal cidade da América Latina, que possa se juntar a Belém no exercício de apresentar ao planeta os desafios climáticos e que possamos não sermos pautados pelo mundo no próximo ano, quando seremos sede da COP30 em 2025, mas que possamos dar os exemplos de São Paulo, os exemplos da Amazônia, para fazer um chamamento ao planeta, para a economia verde, para o desenvolvimento sustentável, para a mudança da lógica de combustíveis fósseis por soluções e alternativas de combustíveis renováveis. E a sua gestão, Ricardo, já tem feito isso com excelência. Acompanho à distância como seu colega de partido, como seu admirador. O processo de renovação de frota que você tem feito aqui, que faz com que hoje o exemplo de São Paulo possa ser um exemplo a ser replicado nos grandes centros urbanos. O exemplo do processo de reflorestamento de parques urbanos, mas também de parques mais amplos que fazem com que São Paulo possa retomar a liderança da sua flora. Portanto, sucesso, meu caro Aldo, sucesso, Naline. Vamos estar juntos com os estados da Amazônia para que São Paulo esteja ao nosso lado na construção da agenda do Brasil. Por último, apenas não querendo aqui concorrer com as referências feitas pelo Paulo Dantas, apenas para dizer, meu caro Ricardo, continue da forma como você está fazendo. São Paulo não é da direita, não é da esquerda. São Paulo são dos paulistanos, São Paulo é do Brasil. São Paulo é o mosaico de todos os brasileiros. E você tem liderado esta cidade de forma correta. Eu me orgulho muito de ter sido reeleito nas últimas eleições. E ser reeleito representa passar pelo teste, o teste do julgamento popular, que é o mais importante teste que um homem público pode se prestar à exposição. E eu particularmente me orgulho de ter sido o governador mais votado do Brasil nas últimas eleições. No momento em que o Brasil viveu de maneira mais intensa as discussões do acirramento ideológico. Mas eu mostrei ao Estado do Pará que um gestor, para ser avaliado e ser reconduzido, é quando ele não governa para os extremos, ele governa para todos. E é isto que você tem feito em favor de São Paulo, e é desta forma que você continuará liderando São Paulo e mostrando um exemplo de administração para todo o Brasil. Parabéns, sucesso, e vamos continuar trabalhando pelo Brasil e por São Paulo. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do governador do estado do Pará, Helder Barbalho.
E neste momento, ouviremos o presidente Michel Temer. Prefeito de hoje, e todos temos certeza, prefeito de amanhã, Ricardo Nunes. Eu quero, muito rapidamente, dizer que eu me surpreendo com as atitudes do nosso grande companheiro Baleia, Ricardo Nunes. Logo que assumiu a prefeitura, teve a elegância, a sabedoria política, a sensatez de praticamente deixar mais ou menos uns 8 ou 10 meses numa espécie, se me permitem dizer, de luto administrativo em homenagem ao prefeito Covas. Ao depois, e já nesse período, cuidou de organizar uma equipe extraordinária. Fossem aqueles mantidos ou fossem aqueles chamados. E é interessante, Ricardo, e aí a minha surpresa, você é capaz de, com sensatez, com a mesma elegância, com moderação, com equilíbrio, administrar uma cidade grandiosa como São Paulo. E ao fazê-lo, entre os seus principais atributos, está o de saber escolher. No dia de hoje, você escolhe o Naline como secretário de uma área importantíssima para o Brasil. Um secretário, não preciso repetir os vários títulos do Naline, mas fico honradíssimo em saber que você foi escolhido, Naline, porque o meio ambiente estará em ótimas mãos aqui em São Paulo. De igual maneira, o Aldo Rebelo. O Aldo, meu colega, como disse, acho que até não disseram, viu, Aldo, que você foi presidente da Câmara dos Deputados e dos melhores presidentes que a Câmara dos Deputados já conheceu. E é interessante o Aldo, viu, Naline? O Aldo tem uma capacidade extraordinária de harmonizar os vários setores. Imagine vocês que, num dado momento, eu peço licença para essas breves e não alongadas palavras, num dado momento, ele assumiu a tarefa de produzir um código florestal. E o código florestal, Baleia, Moreira, vocês sabem, é algo que logo põe em litígio o setor do agro, negócio com o setor do meio ambiente. Pois o Aldo conseguiu, Ricardo, reunificar esses dois setores e reorganizou o Código Florestal brasileiro de uma maneira que não houvesse nenhuma espécie de distúrbio. E mais ainda, assim como Naline, o Aldo tem uma coragem extraordinária. Ele é capaz de chegar aqui e dizer o seguinte: olha aqui, minha gente, aqui em São Paulo, não se há de falar em direita, esquerda, centro. O que há de falar-se é administração em benefício do povo paulistano. Sendo certo, meus amigos, minhas amigas, que esses conceitos em direita, esquerda, a meu modo de ver, estão inteiramente superados. E se eu quisesse exemplificar, Ricardo, Helder, Paulo Dantas, eu diria, pergunta ao sujeito que está passando fome, se ele é esquerda ou direita, ele dirá, eu quero um pão. Pergunte ao desempregado se ele quer, é direita ou esquerda, Naline, eu quero um emprego. Pergunte ao grande empresário se ele é direita ou esquerda, eu quero financiamento. Não é? E isto é que está na cabeça do Ricardo, é administrar para o povo paulistano. Agora, interessante, Ricardo, você trouxe para cá pessoas que têm uma dimensão nacional.
tem uma larga quilometragem política, intelectual e universitária. Eu tenho certeza que você enriquece a sua equipe, já extremamente rica, com a presença destas duas grandes figuras. Por isso, se eu tivesse que dizer, em brevíssimas palavras, e até faço um parênteses, o Celso Laffer, para dizer que se eu quisesse receber aplausos frenéticos, eu diria logo no início, não vou falar, vou passar a palavra para terceiro. Mas não me contenho, senão para dizer mais uma vez a você, você merece estas grandes figuras, o Aldo e o Nalini, porque você também é um grandioso homem público. Meus parabéns a você. Agradecemos as palavras do presidente Michel Temer. Senhoras e senhores, com a palavra, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Boa tarde a todos. O ambiente aqui do calor é por conta de tanta gente, Aldo, Nalini, né, com muita energia aqui para receber vocês nessa importante missão frente à Secretaria de Mudanças Climáticas e de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Estou com bastante autoridades aqui para poder citar. Impressionante a quantidade de pessoas, de deputados, senadores, governadores, autoridades também do Judiciário, das Forças Armadas, da sociedade civil, nossos vereadores. Eu pediria, talvez não com muita elegância, mas a dispensa de fazer a citação, porque realmente são muitas autoridades e com certeza ainda ficarão muitos sem serem citados. Presidente Michel Temer, o que o senhor falou, nós temos esses dois homens públicos com tantos e tantos serviços prestados à sociedade, tantos e tantos serviços prestados ao Estado, à nação, que nos honra nesse momento, dar aqui a posse para o Aldo e para o Nalini. E não à toa, essa quantidade de pessoas aqui. Governadores aqui como o Paulo, o Helder, quer dizer, pessoas que vieram de todo canto do Brasil. Nós temos aqui deputados, senadores, governadores que vieram de todos os cantos do nosso país. Tal é o prestígio que tem o Aldo Rebelo e o nosso querido Renato Nalini. Mas eu queria dizer um pouco, uma vez que vocês me dispensaram aqui de fazer a leitura da nominata, agradecendo muito a minha equipe, que também se faz presente aqui, secretários, subprefeitos, pessoal que compõe o quadro da Prefeitura de São Paulo, da nossa grande responsabilidade, Aldo Rebelo e Renato Nalini. Gilberto Kassab, que foi prefeito, citou aqui qual é o nosso desafio. Rodrigo Garcia, que foi governador, a gente sabe qual que é a nossa grande responsabilidade, que é cuidar das pessoas. E nós temos um compromisso, todos nós, de todo dia, acordar cedo e dizer o que é que nós vamos fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós demos continuidade num trabalho importante do prefeito Bruno Covas. Inclusive, a gente leva gestão Bruno Covas em todas e com muito orgulho em tudo que a prefeitura faz. Em cada placa de inaugurações, e olha que são muitas, hein? Só agora estão acontecendo 1.300 obras simultâneas. Leva o nome do Bruno Covas. Nós assumimos a prefeitura, o Bruno e eu, no dia 1 de janeiro de 2021. Infelizmente, no dia 16 de maio, o Bruno nos deixa. E naquele momento, o momento do maior pico da pandemia, essa equipe comprometida, que agora vocês ingressam, não deixou faltar enfermaria, UTI, oxigênio para ninguém.
nos tornamos a capital mundial da vacina. E continuamos fazendo um trabalho muito importante de elevar a cidade de São Paulo ao patamar que ela necessita. Hoje, nesse ano, nós teremos 16 bilhões de investimento. No ano passado foram 14 bilhões de investimento. Ano retrasado, 8,5 bilhões de investimento. Trabalho forte e árduo de toda a equipe, contando muito com a Câmara Municipal de São Paulo. Para a gente ter uma ideia, o maior orçamento que São Paulo já teve fora esses anos, relembrando, 16 bi esse ano, 14 bi ano passado, 8,5 bi em 2022, o maior orçamento foi em 2020, de 4,1 bilhões. Nós quadruplicamos o orçamento da cidade de 2020 para esse ano. E isso requereu muito trabalho e muito empenho. Um orçamento de 110 bilhões foi possível, e essa saúde financeira da cidade foi possível, porque aqui, Helder, nós temos segurança jurídica, Paulo. As pessoas sabem que podem vir investir na cidade de São Paulo, que elas têm segurança jurídica, porque nós respeitamos as leis. De 2021 até agora, querido Aldo Rebelo, de 2021 até agora, dezembro de 2023, Renato Nalini, vieram para a cidade de São Paulo. Já existiam em outros estados e municípios e vieram para cá 43 mil empresas. Abriram novas 341 mil empresas nessa cidade, país de 12 milhões de habitantes. No mesmo lado, nós fizemos com que reduzíssemos vários impostos. Nós reduzimos de 5% para 2% todo o ISS de franquia e de franchise. De 5% para 2% toda a atividade de audiovisual. De 5% para 2% de toda a atividade de intermediação de serviços por aplicativo. E reduzimos agora o ISS de toda a atividade de streaming. Ou seja, numa ação de redução de tributos, a gente conseguiu aumentar a nossa arrecadação nessa ação fundamental que foi a cidade da oportunidade. Paralelo a isso, qual tem sido o nosso resultado? Maior arrecadação, maior investimento, e chegamos agora no menor índice de desemprego desde 2015, 6,7%. Só para a gente ter uma ideia, o desemprego nacional é de 7,8%. Então a cidade de São Paulo está caminhando. Mas eu falei de muitas obras, falei de emprego, falei de desenvolvimento econômico, e tudo isso a gente está falando de oportunidade para as pessoas. Porque eu que vim lá da periferia, Dr. Michel Temer, e tenho muito orgulho disso, lá do Parque Santo Antônio, verdadeiramente, eu morei lá, eu não mudei como periférico só para dizer que eu fui por uma questão de oportunismo eleitoral. Estudei em escola pública, eu sei exatamente o que é que a pessoa necessita, o que é que a população mais carente precisa, porque ninguém precisou me contar e nem precisei estudar. Eu vivi na pele. E é por isso o nosso compromisso, meu e de toda a minha equipe, de tornar a vida das pessoas, principalmente as mais vulneráveis, cada dia melhor. E esse trabalho todo tem dado esse resultado, como eu citei. Mas para e passo, nós estamos cuidando da questão da sustentabilidade do meio ambiente. A cidade de São Paulo tinha 48% de área de cobertura vegetal. Para vocês terem uma ideia, o que se tem colocado dentro do C40 é que essas capitais atinjam 30% de área de cobertura vegetal. Nós tínhamos 48%. Mas não nos contentamos, doutor Nalini. Chegamos em 54,14% de área de cobertura vegetal. Nós chegamos agora em 113 parques. Inaugurei 6. Esse ano, inauguro ainda mais 6. E tem mais. Nos próximos dias, convido vocês a participar de um grande evento que nós vamos fazer, aonde eu irei fazer um decreto de desapropriação de 10% do território da cidade de São Paulo, para ficar ad eterno como patrimônio de todos os paulistanos e de todo o povo brasileiro. Nós temos 1.500 quilômetros quadrados. Serão 150 quilômetros quadrados que serão desapropriados de áreas de mata, de vegetação e de nascentes, para que
que são hoje particulares, portanto podem ser explorados, ficarão ad eterno como patrimônio da cidade. Muitos avanços a gente está tendo, como a substituição da frota de ônibus. Só para encerrar a minha fala, eu acho que foi o Helder que comentou com relação aos ônibus. Olha que interessante, 62% da emissão de dióxido de carbono que é emitido na cidade de São Paulo são provenientes dos veículos que circulam na cidade. Mais de 7 milhões por dia e mais de 1.200.000 motos. Metade disso é proveniente dos veículos a diesel de transporte dos ônibus. Portanto, nos faz buscar uma solução com relação a esse tipo de transporte na cidade, de emissão de dióxido de carbono, para que a cidade de São Paulo esteja sempre na vanguarda com relação à questão do meio ambiente e sustentabilidade. Existe uma coisa muito importante e fundamental, que é não ficar no discurso, ir para a prática. Muitas pessoas me falam, Aldo e Naline, falam, mas prefeito, você é muito técnico nas falas. Mas não é questão de ser técnico, é questão de fazer a gestão com responsabilidade fiscal, determinar uma meta, cumprir a meta e a gente poder apresentar os resultados. Tudo que eu falei aqui para vocês são dados concretos, publicados e que estão postos aí da nossa cidade. E dentro desse contexto, ainda a cidade de São Paulo pôde, com o seu bom exemplo, fazer com que o seu nome fosse reverberado positivamente de forma internacional. Hoje nós presidimos com muito orgulho aqui o Conselho da região metropolitana, dos prefeitos da região metropolitana, nos 39 municípios. Também presidimos a ação de prefeitos da UCS, União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, que inclusive tivemos um evento internacional aqui e teremos o evento do ICLEI ainda esse ano. Também presidimos o Mercocidades, que reúne todos os prefeitos da região do Mercosul. Portanto, a cidade de São Paulo inserida de forma muito positiva, Paulo, Helder, todos os nossos colegas, dando um exemplo para o Brasil e para o mundo. E para ter tudo isso, obviamente, tem que ter pessoas do calibre do Aldo Rebelo, do Renato Naline e dos secretários e da nossa equipe que já compõem o governo. Ter aqui nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça, secretário de Educação do Governo do Estado, e que um determinado dia, eu como vereador, e o Dr. Renato Naline, secretário de Estado da Educação, era dia das mães, um dos dias mais importantes. A mãe é uma simbologia muito forte, minha querida deputada Simone Marqueto. E o Naline escolheu de passar aquele dia numa escola, não aqui próximo, mas na escola aonde tem o pior IDH da cidade de São Paulo, que é o distrito de Marcilac. Está aqui o Wagner, nosso colega lá de Parelheiros, vários amigos nossos aqui. Lá na escola Regina, você lembra o nome? Qual que é o nome? Regina Itapura Miranda Brant de Carvalho. Nossa Senhora, eu acho que eu sou de memória boa. E lá, alguns anos atrás, o Renato Naline, o secretário da Educação, Aldo, vamos lá naquela escola, lá em Marcilac, pior IDH da cidade de São Paulo. E eu participei com ele de uma atividade, e naquele momento, eu e o Naline, teve lágrimas nos nossos olhos descendo, de emoção de ver as crianças muito pobres, dando uma simples flor para sua mãe, e aquela mãe dando aquele abraço para a criança. E eu falava, Naline, olha a nossa responsabilidade como pessoas públicas, que a vida das pessoas estão colocadas dentro das nossas atitudes, nossas ações. Então esse é o Renato Naline, que tem todo esse histórico de homem público, mas mais do que isso, com um sentimento, uma sensibilidade enorme, que é o que faz a diferença dessa cidade. Porque aqui a gente não prega ódio, não. Aqui a gente prega resultado e cuidar das pessoas. Não diferente o Aldo Rebelo, que tem esse histórico fantástico de toda a sua vida pública, presidente da Câmara, e que teve essa capacidade impressionante de poder, como falou aqui, acho que o Dr. Michel Temer, de ser o relator do Código Florestal e unir o agro, unir o meio ambiente e trazer para a sociedade uma redação que fizesse o Brasil se colocar como um grande produtor, mas também protegendo a questão do meio ambiente. Não por isso vieram pessoas aqui de tantos lugares longe para sua posse, pelo seu trabalho. Um grande escritor,
Outro dia ele me falava, e todo assunto que a gente fala, o Aldo ele sabe, né? Porque é um grande estudioso, uma pessoa muito preparada. Ele até me contou, gente, que em 1940 teve um jogo do Palmeiras e do Corinthians para arrecadar fundo para o Partido Comunista. Eu falei, Aldo, mas não é possível. Ele falou, tá aqui, eu escrevi um livro sobre isso. Então, até sobre esses temas, o Aldo Rebelo escreveu um livro. Mas eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, da gente poder ter tantos amigos aqui participando dessa cerimônia de posse do Aldo Rebelo e do Renato Nalini, e que a gente vai continuar juntos, tornando São Paulo um exemplo. Porque São Paulo, olha, a gente tem vários governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores de todo canto do Brasil, representantes de todo canto do Brasil. E o que é São Paulo? São Paulo é um pouco de cada cantinho desse país. São Paulo tem gente de todo canto do Brasil e do mundo. E aí, a nossa responsabilidade de fazer essa cidade, país, um exemplo, né, para toda a nossa nação e para o mundo. Muito obrigado pela aceitação de vocês, muito sucesso, vamos ao trabalho, viva São Paulo, viva o Brasil. Obrigado, Aldo, obrigado, Renato Nalini, obrigado, gente. Boa tarde a todos, Deus abençoe. Estas foram as palavras do nosso prefeito Ricardo Nunes, que fará o atendimento aos senhores jornalistas aqui mesmo no palco. Nós convidamos a todos para um coffee break que está sendo servido nas laterais do Hall Nobre. Senhoras e senhores, a Prefeitura trabalha dia e noite, o tempo todo, para todo mundo. Agradecemos as presenças de todos vocês que estiveram conosco nesta solenidade de posse. Tenham todos uma ótima tarde.